Olá, sejam bem-vindos ao canal. Estou muito feliz de ter vocês aqui comigo no Ministério Online Peniel. Meu nome é Michele. Hoje vamos refletir sobre um tema muito importante que até semana passada ali estava sendo bastante discutido na internet. Mas antes de continuar, eu quero pedir que você possa se inscrever no canal, deixe um like nesse vídeo, compartilhe esse vídeo também com mais pessoas, porque eu sei que esse vídeo tem um potencial de ajudar muitas pessoas que precisam. Hoje eu quero abrir um pouquinho meu coração com vocês. E vamos refletir um pouquinho sobre o caso do rapaz que infelizmente, perdeu a sua vida ali ao entrar, no local que estava aquela leoa aqui no Brasil. E ao observar, esse fato que mexeu tanto, com o país, é muito importante a gente também trazer um olhar bíblico sobre essa situação. Não apenas um olhar de questões psicológicas, de um sistema, que não atende bem as pessoas que estão na mesma situação que ele, mas também um olhar de fé, um olhar sobre o papel da igreja nessas situações. Esse acontecimento me fez refletir muito sobre essa questão da solidão que muitas pessoas têm enfrentado, do abandono, e sobre como a igreja muitas vezes tem deixado de cumprir o seu papel. Quando eu vi a primeira notícia, que eu tive contato com a situação, até então ninguém tinha falado da situação de vida daquele rapaz. Então ele foi mais ou menos ali julgado em algumas notícias que eu vi, sabe? Como se fosse uma pessoa incoerente, que fez uma besteira. Mas quando eu olhei aquela situação, eu pensei, o que está por trás dessa história? E aí o tempo foi passando, foram descobrir a história do rapaz, e aí começaram a mudar a narrativa das notícias, Um jovem cheio de marcas emocionais, com histórico de sofrimento muito grande, muita rejeição, muito abandono, ausência de apoio de família, de pai, de mãe, E quantas feridas, Quanta dor que ele carregava em sua alma. E nisso ele tomou uma atitude extrema. Eu vi até um post que falava, ele queria ser visto e ele precisou perder a vida para ser visto. Olha que triste, olha que extremo que ele precisou chegar para ser visto. E o que mais me doeu, sabe, foi ver a história dele, o vazio, a dor, a falta de acolhimento que ele carregava. E isso não foi em poucos meses, foi uma vida assim. Imagine o impacto, de você ter um problema mental, de você ter uma condição mental e você passar uma vida sendo rejeitado e sendo abandonado por causa disso. Mas que talvez alguns profissionais, do sistema de saúde, médicos, neurologistas, psicólogos, psiquiatras, conselho tutelar e tudo mais, possam ter tentado fazer algo por ele, Não é a mesma coisa, gente, você receber um amor genuíno, de uma família te incluir, te amar, te respeitar, ser presente na sua vida com amor, com cuidado, com a presença de Deus também, Eu pude observar como a presença de Deus faz falta para tantas pessoas. E aí eu comecei a me perguntar, onde estava a igreja no meio de tudo isso? Onde estavam os cristãos levando o amor de Deus para ele e para outras vidas, para outras pessoas que passam pelo o que ele estava passando, sabe? Aonde a igreja tem andado, a necessidade tem sido tão grande de levar o amor de Deus para tantas pessoas, mas isso tem faltado. Eu vi uma notícia, que eu não sei se é verdadeira, que um dia antes ele teria sido evangelizado e aceitado Jesus. E espero que seja verdadeira mesmo, porque isso traz uma alegria e um consolo de saber que se ele aceitou Jesus, eu acredito que ele esteja hoje ao lado de Jesus no céu. E eu me pergunto, por que nós como igreja temos falhado? A igreja tem se ocupado com eventos, com festas, com ensinos errados para enriquecer seus líderes, para que seus líderes tenham uma vida de luxo, para que a modinha, dos pastores e líderes brasileiros é ganhar dinheiro no Brasil para desfrutar dos Estados Unidos. E o evangelho tem sido pregado com foco nisso e não com foco em ajudar aos necessitados. Enquanto a igreja foca em status, foca em redes sociais, foca em fama, foca em sustentar líderes e pastores que querem desfrutar dos Estados Unidos, mas não querem desfrutar da África, por exemplo, ou de outras nações aqui na América, onde há pessoas que precisam ser cuidadas e evangelizadas, sabe? Eles estão esquecendo, enquanto olham para essas coisas, estão esquecendo de pessoas que precisam de apoio, de pessoas que precisam de amor, de pessoas que precisam de cuidado.
Muitas igrejas hoje, infelizmente, estão mais preocupadas com o entretenimento, com a agenda social, com os palcos, com os shows, com as festas, do que pastorear os corações. Pegar esses corações que estão sofrendo, que são esquecidos, que são rejeitados, que são abandonados, e oferecer o amor de Deus, e oferecer cuidado, serviço, acolhimento, sabe? Como uma forma de demonstrar o amor de Deus para essas pessoas. Esquecem que Jesus, ele se sentava com os esquecidos, com os rejeitados, com aqueles que ninguém queria estar por perto. Eram pessoas feridas, pessoas solitárias. Jesus nunca quis o palco, mas ele buscava as pessoas que precisavam ser amadas, ser cuidadas, serem salvas e serem libertas. Sabe, aquele jovem viveu uma situação extrema de rejeição, de abandono, de dor e de sofrimento, com certeza. Eu não quero me comparar, sabe, com ele, eu não quero falar que a minha história é igual a dele, mas ao deixar aqui um pouquinho do meu testemunho, da minha história para vocês, eu não nego que eu me identifiquei muito com o sofrimento que ele passava. Porque eu, que nasci neurodivergente, eu não fui compreendida e não sou até hoje pela família, pela igreja, pela sociedade. E eu sei o quanto isso pode doer e o quanto de sofrimento me causou até aqui e o quanto de transtorno e até sofrimento tem me causado atualmente. Eu carreguei grandes marcas de falta de amor, de falta de compreensão, de falta de apoio. Sofri muito bullying, muita rejeição, muita solidão, muito abandono. Pessoas simplesmente sumiam da minha vida sem dizer uma palavra. Meu objetivo não é expor ninguém e nem me colocar no lugar de coitadinha, que dó dela, mas é alertar a vocês que, assim como aquele rapaz, existem outras pessoas que também sofreram e que também passam por momentos de dor atualmente, pessoas que precisam ser acolhidas, serem vistas, serem amadas, incluídas. Teve coisas básicas que eu não consegui receber ao longo da minha história. Não porque muitas pessoas talvez nem queriam me dar essas coisas, mas devido à neurodivergência, eu não conseguia acessar, eu não conseguia entender o que estava sendo ofertado para mim, e essas pessoas não conseguiam me entender e lidar comigo da forma correta, que eu pudesse me sentir acolhida e amada. Então, devido à falta de informação, devido à falta de sabedoria, falta de conhecimento, de saber quem eu era de verdade, prejudicou muito a minha história. Tanto por parte de quem queria me ensinar algo, queria cuidar de mim ou queria me amar, tanto em relação a mim mesma, que eu não conseguia interagir com o mundo e receber do mundo talvez muitas coisas boas que bateram na minha porta e eu não consegui perceber e não consegui lidar e não consegui receber também, porque ninguém tinha me ensinado como que se fazia isso. Faltou muita compreensão das pessoas em relação ao meu jeito. Sempre julgada na escola, recebendo muitos adjetivos horríveis, sempre sozinha, sempre passando por bullying, julgamento dos professores que, ao invés de orientar os meus pais a procurarem ajuda de um profissional para entender o porquê que eu estava agindo de determinadas maneiras, sempre havia a rejeição e o julgamento, e muitas vezes, gente, eu não podia nem levantar a cabeça para olhar para o quadro para copiar a matéria, porque já tinha a professora brigando comigo por eu exercer esse simples gesto para estudar, acreditam? Só quem é neurodivergente e cresce sabendo, sem saber que é neurodivergente, sendo cobrado o tempo todo para se comportar como a maioria, que parece normal, sabe a dor e o peso que isso causa. Agora imagine alguém como aquele rapaz que tinha esquizofrenia, né, que é algo ainda um pouco mais intenso do que eu tenho, né, passar desde a sua infância por rejeição e abandono familiar e orfanatos e tentativas de adoção que não dá certo, o quanto que isso pode impactar negativamente a vida de alguém. Se hoje eu trago marcas ainda, se hoje para mim ainda é difícil lidar com a minha história, com a minha neurodivergência em relação ao mundo que exige que todo mundo seja aquela pessoa neurotípica, extrovertida, maravilhosa, né? Imagine só o que ele, rapaz, passou, porque para mim é difícil, imagine só para ele. Eu acredito que era muito mais difícil ainda. Mas uma coisa eu posso te dizer, teve uma vantagem nisso tudo em relação à minha vida, porque mesmo tendo muitas dificuldades, mesmo dentro da igreja, eu pude conhecer a Deus desde muito cedo. E mesmo que eu tenha demorado muito
para realmente ver Deus, ouvir a sua voz e desenvolver um relacionamento com Ele, Ele esteve comigo o tempo todo. E quando eu consigo lembrar de muitas coisas que eu passei, eu consigo me lembrar que Deus estava comigo. Eu estava sozinha de pessoas, em relação a pessoas, mas Deus estava presente. Muitas pessoas me deixavam de lado, mas Deus permanecia. Eu caminhei sozinha em relação a pessoas, não tinha presença de pessoas, mas Deus caminhava ao meu lado, sabe? Como isso permanece na vida adulta, até mesmo na faculdade. Eu não conseguia fazer amigos, as pessoas me olhavam com muito estranhamento e não se aproximavam de mim, mas Deus esteve comigo ali a cada instante. Nunca faltou a presença daquele que me sustenta. Nunca faltou a presença de Deus. Nunca faltou o amor de Deus. Quando todos falham, Deus não falha. Quando todos se afastam, Deus permanece. Ele me acolheu, sabe? Como diz lá em Mateus, onde Jesus faz uma analogia que ele queria ser como a galinha que acolhe seus pintinhos debaixo das asas. Ele me acolheu. Ele me escondeu debaixo de suas asas. E é isso que fez eu continuar, e é isso que me dá força e esperança para continuar todos os dias. Porque acredite, tem dia que é muito pesado. E só quem passa sabe como que é. Eu falo que Deus esteve comigo, não é para contar uma vantagem, mas é justamente para alertar vocês que quando pessoas como eu e como aquele rapaz que perdeu sua vida encontram Jesus no caminho, fica mais fácil a caminhada. Encontramos sentido, encontramos o amor que falta, encontramos propósito. E recebemos então tudo aquilo que falta em relação às pessoas. Porque o que eu tenho percebido no geral é que pessoas não vão conseguir amar pessoas neurodivergentes, pessoas diferentes, pessoas com esquizofrenia, pessoas como nós, da forma que nós precisamos. E sempre vai ficar um vazio mesmo. Mas Deus é o único que pode preencher esse vazio. Deus é o único que preenche o vazio de amor de pai e de mãe. Não tem instituição, não tem médicos, medicina, remédios, ajuda que possa fazer isso por alguém que está como ele, que está como eu. Só Deus pode preencher todo o vazio. Só Deus pode suprir as nossas necessidades emocionais de forma completa. E quando eu falo isso, não é porque eu estou querendo desmerecer a importância, de apoio de instituições, de tratamentos, de medicações para as pessoas que precisam, não. Mas é porque esses vazios, nenhum médico, nenhuma instituição, nenhum projeto social, nem governo, nem mesmo o próprio pai ou a mãe pode suprir quando os pais e a mãe estão presentes, O amor de pai e de mãe é muito importante, mas só Deus pode nos suprir por completo. Para pessoas que estão na mesma situação que aquele rapaz, que não tem amor de pai, não tem amor de mãe, estão tão sozinhas, eu posso dizer uma coisa para vocês, no Salmos 27:10, mesmo que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor cuidará de mim. Não importa quem te abandone, não importa se você caminha sozinho, Deus pode cuidar de você, Deus te ama do jeito que você é. Deus não vai te negar amor, Deus não vai te negar cuidado jamais. Em Mateus 23:37, que eu já citei aqui, diz o seguinte, eu vou ler o versículo, não só o 37, eu vou ler o versículo 37 e 38, que diz o seguinte: Jerusalém, Jerusalém, cidade que mata profetas e apedreja os mensageiros de Deus. Quantas vezes eu quis juntar seus filhos como a galinha protege os pintinhos sob as asas, mas você não deixou. E agora sua casa foi abandonada e está deserta. Pois eu lhe digo que você nunca mais verá, até que diga, bendito é o que vem em nome do Senhor. Esse versículo, Jesus estava falando diretamente para Jerusalém, mas trazendo para os nossos tempos aqui, podemos perceber como a igreja, que hoje representa Jerusalém, o povo de Deus, a igreja, ela tem pedido que ajuda e acolhimento e amor de Deus cheguem até pessoas que precisam. E Jesus lamenta isso, Jesus fica triste por isso, Deus se entristece por isso, sabe? Porque muitas vezes o próprio povo de Deus impede que pessoas em necessidade sejam acolhidas, amadas e cuidadas e recebam o amor de Deus e possam conhecer a Deus e conhecer a Jesus. Uma coisa que acontece atualmente também com essa história de que o Estado é laico, de que instituições são laicas, muitas vezes o acolhimento e o amor de Deus tem sido impedido de alcançar pessoas como aquele rapaz que perdeu a sua vida, pessoas como eu e outras pessoas que estão sofrendo, crianças, adolescentes, que estão precisando tanto do amor de Deus. Elas são ensinadas tudo, todas as religiões, todas as coisas,
são ensinadas incorretamente sobre sua sexualidade, são ensinadas que elas devem se mutilar por causa da sexualidade, mas são totalmente impedidas de receber e conhecer a Deus, de receber e conhecer o amor de Deus. E é por isso que esse tipo de coisa acontece, porque infelizmente instituições, o Estado, a sociedade, pessoas que odeiam cristãos e que odeiam o cristianismo, fecham as portas para que pessoas como aquele rapaz, para que crianças e adolescentes e pessoas que estão em situação de necessidade, que precisam ser acolhidas e conhecer a Deus, venham realmente serem acolhidas e receber o amor de Deus. Isso é muito triste. E Deus lamenta isso, porque Deus não é um Deus que arromba portas. Deus não é um Deus que força as pessoas a fazerem as coisas que precisam fazer. Deus conta conosco, na presença dele, para que as pessoas que estão em necessidade sejam acolhidas e sejam amadas e possam conhecer a ele. Eu conheço muitos dos vazios e da dor que aquele rapaz viveu. Por mais que eu possa dizer que, se eu for comparar, a história dele foi pior do que a minha em muitos aspectos. Mas comparação não resolve nada. Cada dor é única e deve ser respeitada. E mesmo tendo uma história diferente da dele em muitos aspectos, eu sei o que é a dor do abandono, da rejeição, de não ser aceito, de não ser pertencente, de não ter um lugar para si. Sei o que é as pessoas não te quererem por perto, simplesmente pelo fato de você ter uma dificuldade, de você ter uma condição, de você ser diferente. E é por isso que eu estou aqui fazendo esse vídeo, para que esse vídeo possa alcançar você, né, que precisa melhorar para cuidar de pessoas que estão em necessidade, que precisa aprender a amar, para alertar o Estado, para alertar as igrejas, mas também, principalmente para você, que passa por aquilo que aquele rapaz passou, que passa pelo que eu passei, que passa até por coisas piores. Sabe, tem um Deus que te vê, tem um Deus que te ama, tem um Deus que quer estar do seu lado. Hoje, se você está me ouvindo, e se você também se sente órfão, como aquele rapaz se sentiu, se você se sente só, se você está sem amigos, se o lugar que você está, você percebe que as pessoas não te veem do jeito que você realmente é, que você não recebe o amor que você gostaria e precisa receber, se ninguém está te entendendo, sabe, eu quero que você sempre tenha em mente que Deus te vê. Jesus te ama profundamente. Ele pode entrar nos lugares mais escuros e profundos do seu coração, da sua alma, e derramar o amor dele sobre você, o amor que você busca, o amor que você sempre buscou. Você não precisa se agredir ou cometer crimes ou fazer coisas que te prejudiquem para ser visto ou para ser amado. Jesus está aqui, Jesus está aí, só esperando você abrir seu coração para ele, porque ele tem todo o amor que você precisa. Ele te vê, e só o fato dele te ver já é o bastante, já é o suficiente para você suportar aquilo que você tem passado. Você não precisa sofrer sozinho, você não precisa viver à margem, como se sua vida não tivesse valor, porque a sua vida tem valor para Deus. E sabe como que a sua vida tem valor para Deus? Como que eu te provo isso? Deus deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresce não venha perecer, mas venha ter a vida eterna. Amor maior do que esse, de alguém que dá o seu Filho para salvar uma humanidade que muitas vezes é egoísta e vira as costas para Deus. Não há amor maior do que esse. Jesus está batendo a porta do seu coração. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei e cearei com ele. Jesus quer estar com você. Ele quer caminhar com você. Ele quer restaurar a sua identidade, a sua alma, seus sentimentos, seus vínculos. Acredite, ele pode restaurar a sua vida. E pode sim colocar pessoas na sua vida para te ajudar. Pessoas que vão te amar de verdade. Pessoas que vão te entender. Há um amor maior do que a sua história de dor, do que a minha história de dor, do que a nossa história de dor. Há um amor maior do que isso. Há uma presença que supera todo abandono. Há um Deus que se assenta ao lado dos solitários e diz: eu estou aqui. Não se desespere mais. Deus está com você, Deus está aqui. Abre a porta do seu coração para ele. Sabe, que o caso desse rapaz, ele possa ser um alerta para a igreja despertar em acolher, em amar, em ajudar aqueles que realmente precisam. Que a igreja possa voltar ao primeiro amor de Cristo, para viver verdadeiramente a palavra de Deus, se alegrando com os que se alegram, chorando com os que choram e ajudando os necessitados. Se você precisa dessa presença, da presença de Deus, fale com ele hoje, fale com ele agora.
chame por Ele, peça que Ele entre na sua vida. Ele vai entrar, Ele vai te dar amor, Ele vai restaurar o seu coração, sua alma. Ele vai te ajudar com as suas dificuldades. Ele vai cuidar de você e Ele vai te preencher com amor que ninguém pode te dar. E você vai encontrar forças para continuar. Então é essa mensagem que eu tinha para trazer hoje, um alerta para as pessoas de forma geral, um alerta para a igreja e uma mensagem especial para você que se sente, sozinho e abandonado e incompreendido. Sabe, você não é isso. Deus te compreende, Deus te vê e Deus te ama. Firme-se na presença do Senhor. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas, se inscreva no canal, deixe o like nesse vídeo. Fiquem na paz do Senhor Jesus e nos vemos no próximo vídeo.